Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou falar a respeito de algo que é fundamental para quem quer mudar de nível, para quem teve o convite de Jesus para avançar, para passar para o outro lado da margem. Sem esse item é impossível você conseguir chegar do outro lado. Então fica comigo até o final para você descobrir o que é isso e se fortalecer na palavra, porque a palavra é que faz com que você possa, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, manifestar a glória de Deus. Amém? Mas antes eu já quero pedir para que você deixe o seu like para abençoar o canal. O like é a sua gratidão. Você está recebendo aqui informações que vão agregar na sua vida, vão edificar e abençoar você. Então deixe o seu like como uma forma de você expressar para Deus a sua gratidão. Se você não é inscrito nesse canal, venha se inscrever, venha fazer parte dessa família e compartilhe. Talvez essa mensagem possa fazer a diferença na vida de alguém. Amém? O texto base para a ministração de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 35, que diz: Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos: Passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, essa palavra ela é muito conhecida. Não tem um cristão que não conheça essa história dos discípulos que passaram para o outro lado da margem. E eu quero aqui com vocês entregar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, porque vai edificar a tua fé e você vai entender que a fé é o principal ingrediente para você conseguir passar para o outro lado da margem. Sempre que o Senhor Jesus nos convida para passar para o outro lado da margem, Ele quer nos levar para um novo nível. É na mudança de nível que ocorre o aprofundamento espiritual, e isso vai fazer com que se ressalte o crescimento. Sempre que Jesus convida para passar para o outro lado da margem, então há um convite para se mudar de nível, um novo patamar. E nessa travessia vão ocorrer tempestades. Veja que ele convida os discípulos para passar para o outro lado. Os discípulos precisam se despedir da multidão, ou seja, há pessoas que não vão poder fazer essa travessia com você. Na verdade, é uma travessia que é feita entre você e o Senhor Jesus. Então, a multidão precisa ser despedida. Muitas pessoas querem o crescimento, muitas pessoas querem viver as promessas de Deus, mas poucas pessoas querem se despedir da multidão. Poucas pessoas querem deixar para trás as pessoas que já estão familiarizadas. Poucas pessoas querem deixar os lugares que precisam ser deixados para fazer essa travessia. E aquele que ousa fazer essa travessia, deixar para trás a multidão, o que vai acontecer? Vai acontecer como está escrito na palavra, que a palavra diz que eles entraram no barco assim como estava e os outros barcos o seguiam. Quando você tem coragem de dar esse passo, de sair da sua zona de conforto, de fazer essa travessia para o outro lado da margem, as pessoas que você está deixando para trás, depois elas vão te seguir, elas vão querer acompanhar você. Então não se prenda a lugares nem a pessoas.
Você vai precisar abrir mão de muita coisa para fazer as travessias quando o Senhor Jesus pedir para você atravessar para o outro lado. E o que costuma ocorrer nessas travessias? Tempestades, ventanias, vendavais, como aconteceu aqui com os discípulos. Essas tempestades são os obstáculos que vão tentar fazer com que você retroceda. São os obstáculos que vão fazer com que você fique no mesmo lugar e não faça essa travessia, para que você não chegue do outro lado da margem. A palavra diz que as ondas, elas se jogavam com força para dentro do barco. Você sabia que as águas, elas representam as emoções e as tempestades, esses momentos difíceis que nós atravessamos, as nossas emoções, elas ficam exacerbadas realmente e que é preciso ter muita fé para você conseguir vencer essas emoções e ao mesmo tempo perseverar para você continuar atravessando. E se a gente não tem a postura de fé, a postura de passar por isso crendo que o Senhor está conosco, é bem provável que essas águas venham adentrar e inundar esse barco e fazer esse barco afundar. Queridos, o maior inimigo da fé é o medo, mas é somente pela fé que se consegue chegar do outro lado da margem. Sem a fé você não vai conseguir atravessar, não vai conseguir fazer essa travessia. É necessário enfrentar toda a tempestade com a fé. Os discípulos, eles se desesperaram quando aquelas ondas gigantes começaram a se arremessar para dentro do barco. Eles ficaram apavorados. Jesus, ele estava dentro do barco e ele estava dormindo. E sabe qual é a mensagem que Jesus passa estando dormindo dentro do barco? Olha, eu confio tanto que nenhuma tempestade me abala. Eu confio tanto que no momento da tempestade eu durmo, eu descanso. Os discípulos, eles interromperam o sono do mestre, dizendo: Mestre, acaso não te importa que pereçamos? Algumas traduções diz: não te importa que morramos. Eles achavam que eles iriam morrer naquela tempestade. E Jesus, ele se levanta, repreende os ventos, repreende a tempestade e tudo se faz calmo. Há ali uma completa bonança. E Jesus, ele acaba indagando os discípulos a respeito da fé. Ele diz: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Então notem que a fé ela é um princípio fundamental para Jesus. É necessário fé para atravessar para o outro lado da margem, porque as tempestades vão vir no meio do caminho. E somente com fé é possível chegar do outro lado. Os discípulos, eles ficaram maravilhados com a autoridade de Jesus, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É no nome de Jesus, queridos, que essa autoridade ela foi nos outorgada. Então, no nome de Jesus, nós também podemos repreender. Você pode se levantar e dizer para sua alma: aquieta-te, ó minha alma, aquieta-te, o Senhor está no barco, está tudo bem. Quando você demonstra a sua fé, a sua calma diante das tempestades, você está falando para Deus: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo nesse barco e que esse barco ele não vai afundar. E é nessa fé que você consegue chegar rapidamente do outro lado. Do outro lado tem a vitória, do outro lado tem a gratificação, a sua recompensa. Está tudo lá, esperando, já está tudo pronto. O Senhor só está esperando você vencer os seus medos, você vencer as suas limitações, quebrar os paradigmas aí da sua mente, derrubar as fortalezas de engano e de mentira durante essa travessia e aprender a confiar cada vez mais, porque lá do outro lado já está a vitória, já está a sua recompensa, já está tudo aquilo que você tem esperado no Senhor. Diante das suas maiores lutas, não esmoreça. Não deixe que esse medo domine o seu coração a ponto de fazer você afundar e recuar e voltar para o mesmo lugar. Seja forte, seja corajoso. Mostre que você confia no Senhor e permaneça firme nessa travessia. Tem momentos que nos sentimos enfraquecidos, sim, mas é como a gente reage. Não deixe que o medo roube a sua fé.
Permaneça com fé. Declare: na minha fraqueza, o Senhor é a minha força. Diante das maiores pressões, diante daqueles momentos onde você não souber o que fazer, vá aos pés da cruz e se agarre na sua fé. Não solte a sua fé, porque é a fé que vai fazer você chegar do outro lado da margem. Se o Senhor mandar você atravessar, vá, porque já está tudo preparado e pronto do outro lado. Só resta a coragem de enfrentar os desafios, ser resiliente, perseverar até conseguir chegar do outro lado. Determine no seu coração que você vai atravessar. E independente da tempestade que você encontrar no meio do caminho, você não vai desistir. Você vai perseverar e você do outro lado vai chegar. Amém? Eu costumo dizer que a fé é a moeda mais valiosa do céu, que é por meio da fé que você traz à existência aquilo que Deus preparou para a sua vida. Então, o inimigo vai atacar na sua fé. As tempestades vêm para tentar roubar a fé do seu coração, para que você saia do curso daquilo que Deus preparou. Permaneça fiel, permaneça apesar das dificuldades, permaneça mesmo que ninguém te apoie, mesmo que você esteja sozinho, permaneça mesmo que você esteja enfrentando muitas coisas ao mesmo tempo, coisas às quais você nunca imaginou lidar, mas permaneça, não saia, porque tudo isso se trata de uma pressão para que você recue e para que você abra mão da sua fé. É perseverando na tempestade, é perseverando na dificuldade que você vai atravessar e você vai chegar do outro lado da margem. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer que Deus tem muito para te dar e que você precisa apenas perseverar. Então, não abra mão da sua fé. Aproveite para deixar o seu like, para abençoar o canal. Não saia daqui sem antes deixar o seu like. Vamos juntos orar? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, em unidade no corpo de Cristo e nós agradecemos por Tua palavra que nos instrui a estar na direção certa daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Pai, eu quero abençoar cada vida que ora comigo e eu quero pedir, Pai, para que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um, para que eles sejam fortes, resilientes, perseverantes, persistentes naquilo que o Senhor desenhou para cada um, Pai, e que eles possam ser firmes para atravessar do outro lado da margem, para que diante das dificuldades, das tempestades, das artimanhas, dos ardis de Satanás, eles permaneçam com a mente firme, o coração no Senhor, porque quando somos fracos, Senhor, no Senhor nós somos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu abençoo, Pai, a cada um, que o Senhor venha visitar cada família, cada lar, cada casa, Pai, e venha resplandecer a Tua glória na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo grande, queridos. Fiquem com Deus e até mais.